Olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao nosso podcast, ao nosso PodDoc. Para quem não me conhece, meu nome é Fabiano Magnino, sou médico fisiatra, coordenador e criador desse podcast. Hoje estamos recebendo uma pessoa que para mim é uma das melhores profissionais da área dela, um colega de profissão, colega de universidade. Queria falar com vocês e convidar vocês para conhecer a doutora Laila Machado. Ela é médica endocrinologista, formada pela Universidade Federal do Amazonas, residência em clínica médica pela Santa Casa de Campo Grande, residência em endocrinologia e metabologia pela PUC de São Paulo, pós-graduada em medicina do estilo de vida pelo Hospital Albert Einstein e, como havia brifado para vocês, amiga e docente da Univac. Laila, prazer te receber aqui no nosso podcast, uma honra te ter aqui. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Fabiano. Eu estou realmente muito feliz com o convite. Queria agradecer essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha área, sobre a minha especialização, sobre meu estilo de vida, né, como eu atuo. E eu espero que seja um bate-papo muito especial, que as pessoas realmente curtam, entendam, aprendam um pouquinho com a gente hoje nesse podcast. Com certeza será. Bom, vamos começar o nosso bate-papo pela tua área, certo? E pela minha curiosidade também. O que te fez escolher a endocrinologia e o caminho de ter começado lá no norte do país? Conta um pouquinho pra gente aí, fazendo favor. Sabe que assim, Fabiano, a medicina entrou na minha vida naturalmente. Nunca sei por quê, tá? Desde criança quis fazer medicina. Eu sou goiana do interiorzinho mesmo, assim, de uma cidadezinha em Goiás? muito pequenininha. Eu não sabia. Morava num sítio. Diz aí pra gente qual é o nome. Jussara. Jussara. E aí, mas sempre quis, 5, 6, 7 aninhos, já falava que queria ser médica. E buscava muito isso em tudo, desde as aulas. Eu lembro de uma entrevista quando eu era criança, com a minha pediatra, porque perguntava assim, uma pessoa que você admira muito. E para mim era sempre a área médica. Eu não tenho ninguém da família de médico. Cara. E assim fui. Meus pais mudaram para o Mato Grosso, eu tinha 13 anos mais ou menos. E depois acabei vindo para Cuiabá para estudar. Mas já sabia que eu queria essa área. Mas mudaram para Mato Grosso já, Cuiabá? Não, para o interior. Sim. Então eu vim para Cuiabá com 16 anos para estudar mesmo. Né? Mas já tinha esse desejo, esse sonho, que graças a Deus foi realizado, e ir para o Amazonas, porque sempre gera essa curiosidade. A gente tinha vestibular na época, não era como hoje, Enem, que a gente faz uma prova era vestibular. E a gente consegue ir para várias universidades. Bem concorridos, né? E eu precisava que na época fosse uma universidade federal, minha família não tinha condições financeiras de uma universidade particular, então foi uma opção na época. A gente foi numa excursão de um colégio aqui de Cuiabá e eu acabei passando lá no Amazonas. Eu nem conhecia Manaus, eu fui sem conhecer, a prova foi numa cidade do interior do Amazonas. E foi uma grande mudança, assim, né? Eu já tinha mudado de cidades, né, de estado, mas a cultura é muito diferente do Amazonas. Então foi um aprendizado. E o clima? Conta aí. Quente por quente, nós estamos em Cuiabá. Mas o calor de lá é diferente, é muito úmido. Muito úmido, né? Todo mundo fala, eu não conheço lá particularmente, mas me falam que lá, nossa senhora, você transpira o tempo inteiro. Acabou de tomar banho e você está melada. Nossa. Então é diferente o tipo, né, do quente. Cuiabá é mais seco. Então, mas tudo é diferente, sabia, Fabiano? Sim. A cultura, a comida, a língua. O que você aprendeu a comer lá? Conta pra gente. Pirarucu, que é maravilhoso, que é o peixe da região. Mas tem algumas comidas que não rolava muito, tá? Eu não gosto de coentro, por exemplo, e eles põem coentro em tudo. Salada, arroz, feijão, tudo. E o açaí, você aprendeu a tomar açaí? Eu sou viciado em açaí, para quem não me conhece, eu amo açaí. O açaí original eu provei no Pará, porque eu também acabei fazendo prova vestibular Sério? em Belém, passando lá, mas acabei escolhendo ir para Amazonas na época. Então conta para mim. Mas foi muito bom, assim, sabe? Foi difícil, é muito distante. Na época, até viagem de avião era muito mais complicado do que era hoje. Então, nem sempre eu vinha para cá nas férias. A gente está falando de que ano isso, perdão? 99. Mas, enfim, fiquei 6 anos lá. Acabava vindo para ver minha família a cada um ano e meio, às vezes. Então, foi um período de distância familiar, mas de muito aprendizado pessoal.
tanto... Eu acho que isso é importante, né? O amadurecimento não profissional ainda, porque você estava entrando na universidade, mas pessoal. Muito. Eu que morei fora também, moro fora, não sou daqui. Cara, é impressionante como a gente cresce como pessoa, aprende a suportar mais as dificuldades, conviver melhor com isso, né? Isso eu acho que é legal. Hoje eu vejo o quanto isso foi importante. Aos 14 anos eu já tinha morado um tempo com uma tia fora também, longe dos pais. Então, morar sozinha, né, eu tinha 19 anos para 20 anos na época, eu já tinha assim, conta em banco, eu já fazia muita coisa sozinha, eu já era muito... Se virava bem. Me virava tranquilamente, já morava sozinha, mas para outro estado e com tanta diferença cultural, realmente foi um aprendizado incrível. A universidade lá é muito boa, então todos os casos, inclusive do interior, por ser um estado muito grande, drenavam para lá. E também foi lá a minha descoberta da endocrinologia. Não era a minha área desejada quando eu entrei. Isso aí. O nosso público de casa tem curiosidade de saber como é que veio a endocrinologia. E a gente sempre pergunta, né? Sempre os convidados que vêm aqui, falam, olha, você sempre quis tal área, você sempre quis essa área. Aí, olha, você não tem ideia o que a gente já escutou aqui. Cardiologista falou que gostava de clínica, o neurologista gostava acho que era pediatria, se não me engano, enfim. Então, são mudanças bem impressionantes. Eu entrei na universidade querendo dermatologia. No terceiro ano, eu mal conhecia endocrinologia, a gente falava pouco dessa área, né, da especialidade. E quando eu comecei no terceiro ano na endocrinologia, eu fiquei apaixonada. Sério? Apaixonada. Eu achava incrível você trabalhar com o corpo de uma maneira muito geral. Sim. Eu pensava assim, dermatologista vai cuidar de pele. Isso é um pensamento, né, de uma menina lá de 20 e poucos anos. Um gastro vai cuidar de estômago, intestino, pneumo vai cuidar de pulmão. Eu sabia que era área clínica, eu não tenho a menor habilidade cirúrgica. E aí na endócrina eu pensava, nossa, mas essa glândula mexe com o cérebro, mexe com o peso, mexe com os pelos, mexe com o ciclo menstrual, com o crescimento. Então, todo ambulatório que eu ia, ele era tão rico de clínica. Quem faz endocrinologia é medicina pura, na veia, essencialmente clínico. E toda vez que eu ia para aquele ambulatório, era um diagnóstico diferente, uma conduta, exames diferentes. E aí eu me apaixonei pela endocrinologia, eu tinha certeza que eu queria, no terceiro ano. Que legal. E eu acabei depois fazendo um projeto de pesquisa na área, já ali também do terceiro para o quarto ano. A minha pesquisa foi em tireoide na época, foi em autoimunidade. E eu acabei acompanhando mais tempo aí, 1 ano e meio, além das aulas, nesse projeto de pesquisa. E aí eu tive certeza absoluta que era endocrinologia. Você chegou a namorar alguma outra assim, específica, além da dermatologia? Nunca mais. Aí eu tive certeza que era essa área que eu queria seguir. Entendi. Aí depois disso, veio a residência e você passou em Campo Grande. Você só desceu o elevador, né? Descendo o país aí, foi parar em Campo Grande, que também é uma cidade quente, né? E bem acolhedora também, né? Sabe, Fabiano, que uma vez eu fui fazer uma prova de residência e aí o médico lá, o professor, olhava meu currículo e falava assim, nossa, você formou aqui, morou aqui, nasceu aqui, você não acha que você é muito inconstante? Eu ouvi isso numa entrevista de uma prova de residência. E aí eu lembro que na época era um senhor, né? Isso era na Santa Casa do Rio. E eu falei, olha, eu não acho inconstância, mas eu também não tenho medo de mudança para eu conseguir o que eu quero, não. Então, para mim, se eu precisar mudar, eu vou. Foi na lata essa resposta, hein? E aí eu acabei não passando nessa prova do Rio de Janeiro e fui para Campo Grande, que também foi uma grande mudança, mas eu fui muito bem acolhida nessa minha residência médica. Eu creio que, eu acho que fez uma boa escolha do ponto de vista, sim. Apesar das duas serem capitais, mas Campo Grande, ela meio tem um tom interiorano também, como aqui né? Rio de Janeiro, eu falo isso porque eu passei no Rio também, e agradeço até hoje não ter ido, né? Que eu passei num hospital público lá, e se eu tivesse ido, não sei se eu estava, acho que eu estava fazendo residência até hoje pelas greves, né? Mas em termos de cidade de adaptação, com certeza Campo Grande ela é mais fácil, né? Do ponto de vista, para quem já é acostumado, né? Com cidade, menos que Rio de Janeiro, querendo ou não, é vida meio louca também, né?
E eu falo que é um grande aprendizado nesse sentido, né? Quando me falam de onde eu sou, eu digo que eu sou brasileira, nem tem sotaque mais de nenhum lugar, né? E porque cada lugar é isso, uma cultura diferente, perfil diferente de colegas, de profissionais. Sim. Então, tudo foi muito nesse sentido. São Paulo também foi uma grande Depois mudança. você foi para São Paulo, né? Fui para São Paulo, mas não a PUC São Paulo é em Sorocaba, Sim, a parte de residência médica, É São Paulo que estava. também é uma cidade relativamente pequena, é mais ou menos do tamanho de Cuiabá. Sorocaba é um cidadão bom, hein? Uma delícia, né? Próximo de São Paulo. Mas lá eu já tive muita dificuldade com os profissionais, sabia, Fabiano? Por quê? E aí eu falo muito isso para os alunos, o quanto ainda, tristemente, a gente vê muito preconceito com pessoas de outros estados. Então, Sério? muito, assim, Diz aí pra gente isso aí. eu tive dificuldade em algumas entrevistas de residência médica que era claramente visível essa história de ter formado muito longe, de ser do Centro-Oeste. E nessa minha residência de São Paulo foi muito visível, né? Então, aquela história de não na prova, assim, foi fantástico. Não teve nem entrevista, então era análise de currículo e prova mesmo. Mas a residência, em alguns locais de São Paulo, ainda tinha essa história na época de achar que precisava passar na prova de residência os próprios alunos, né? De ter uma preferência pelos alunos que são da casa. Isso tem. Então, isso existe em muitos lugares, né? Então, quando a gente vai de um outro lugar... Muito. Eu senti isso em muitas entrevistas. Tristemente, eu até acredito que hoje muita coisa mudou. A PUC Sorocaba, inclusive, é uma universidade fantástica, com excelentes profissionais, ambulatórios maravilhosos, que foram mudando ao longo do tempo. Mas era muito visível isso com as pessoas de outros estados, do Centro-Oeste, do Norte, né? Então, também foi mais um momento de aprendizado. Você ficou 1 ano lá em Sorocaba? 2 anos. 2 anos em Sorocaba, né? Isso. E isso a gente já está falando de que ano? Nossa, vamos lá, acho que vai fazer 13, 14 anos atrás. Então, a gente está falando por volta de 2009, 2010 aí, né? Uhum. Beleza, aí você volta para Cuiabá. Volto para Cuiabá. Você chegou a ter alguma oferta para ficar nesse serviço ou você já estava decidida? Eu tinha muita certeza que eu queria vir para cá. Todas essas minhas mudanças, eu falava, é um tempo e eu quero voltar para minha cidade, quero ficar próximo da minha família novamente. Então, nessa época eu já estava noiva, inclusive, do meu marido. Sim. E aí eu já tinha certeza que eu vinha, terminou a residência, eu já estava aqui 1 semana, eu já estava trabalhando. E conta pra gente aí, fala um pouquinho dessa medicina do estilo de vida lá em São Paulo, que é novo para muitas pessoas, não conhecem, né? E eu acho isso uma ideia sensacional, principalmente pelo hospital que é, né? Que deve ter um corpo docente maravilhoso. E conta um pouquinho para a gente, porque não sei se você sabe, mas um dos nossos públicos aqui são médicos, são alunos nossos, alunos de medicina que estão para formar aí, que estão no meio do curso, no internato, profissionais de outra área também, que nos acompanham e têm a curiosidade de saber. Eles até nos perguntam, né? Falam, professor, como é que é o mercado de trabalho, isso, como é que é isso? E conta um pouquinho para a gente, que até eu não conhecia a fundo essa parte daí da medicina do estilo de vida, não, essa graduação aí. Em 2020, então, durante a pandemia, acho que todo mundo ali naquele período de muita ansiedade, eu me vi numa situação de estresse muito grande, como a maioria das pessoas, né, com criança pequena, sem trabalhar. Em casa, né? E eu comecei a estudar um pouco, tanto a parte de gestão médica, de marketing médico, e nisso eu descobri a área da atuação. Medicina do estilo de vida, na verdade, é uma pós-graduação e credenciada pelo MEC. Hoje nós não temos nem residência nesse sentido, apenas uma certificação, que é uma certificação internacional. E isso surgiu para mim na internet e eu comecei a pesquisar e me encantar por essa área. A gente já via que nas doenças crônicas, então obesidade, diabetes, tudo que eu trabalhava, lá no primeiro item, no tópico, quando a gente vê tratamento, tem mudança de estilo de vida. Mas nós médicos nunca fomos treinados a falar isso com o paciente. É coisa meio global, né? A gente fala, olha, o senhor tem que fazer um exercício, tá bom? Volte daqui 2 meses, né? E isso me frustrava muito. Eu me sentia enxugando gelo ali com o paciente. Porque a adesão acaba que era muito pouca. Muito ruim. Os pacientes com diabetes, por exemplo, voltavam 6 meses depois, 1 ano depois, com Piores, um exame igual, até pior. Sim. E quando eu comecei a estudar, eu percebi que existia estratégia, existia ferramentas
para a gente conseguir Fazer o colocar paciente aquilo em aderir o prática. paciente. Né? Muito Então, legal. a medicina do estilo de vida ela é baseada classicamente em 6 pilares, que são alimentação saudável, exercício físico ou movimento, gerenciamento do estresse, relacionamentos, tóxicos, que aí entra álcool, cigarro, uso de Sim. drogas. E aí, esses pilares todos estão relacionados, né, Fabiano? Sim, A com gente certeza. diz que se um pilar melhora, todos os outros melhoram. E o contrário também. Né? E aí o sono, faltou o pilar do sono. Sim, Então, importantíssimo. para mim, eu acho que é um dos primeiros que eu foco, inclusive com os meus pacientes. Se eu não durmo bem, no outro dia eu estou cansado, eu não treino bem quando faz exercício. Cortisol aumenta, então eu desregulo meus hormônios de fome e saciedade, eu acabo ganhando peso. Então, quando eu melhoro um pilar, eu estou melhorando todos os outros. E aí eu percebi que com esse estudo, eu já comecei a estudar antes da pós-graduação. O emocional vem junto com o sono. E é maravilhoso. É maravilhoso quando a gente coloca isso na prática com um paciente. Mas começou por mim, na verdade, começou... Cara, ferramenta sensacional que o Einstein teve, né? Tem quanto tempo essa pós aí? A pós-graduação no Brasil já tem, acho que 7 anos. Isso tudo? Mas fora, né? Porque, na verdade, já tem vários locais do mundo com certificação, né? Então, no Brasil é só o Einstein? Não, de pós-graduação, só o Einstein. Entendi. Né? A certificação é feita uma vez por ano, então é num congresso que tem agora, o Congresso de Medicina do Estilo de Vida, que também, agora que foi o 5º ano, realmente é uma coisa nova ainda no Brasil. Nova, mas né? vou te falar, mas eu particularmente não sabia que era 7 anos, 5 anos, quer dizer, isso aí. um negócio que já está bem fundamentado aí já, Maravilhoso. né? E aí a gente hoje já tem pesquisa nesse sentido, nós já temos algumas universidades, então já tem Santa Casa de São Paulo, Unifesp, com matérias optativas de medicina do estilo de vida, algumas já tem medicina culinária, porque entra na alimentação. Sim. Em Campinas já tem hoje junto, que envolve a nutrição, a parte de endocrinologia, nutrologia, também como uma área optativa. Então, é uma área que vem crescendo e eu acho que ela é cada dia mais necessária, sabe, Fabiano? Muito. O nosso estilo de vida está muito ruim. Muito. Acho que uma série de coisas eu queria entrar nesse assunto mais a fundo. Quais são as principais doenças endócrinas que você me cita aqui? Me cita 5 principais. Vamos lá. Diabetes. Obesidade, eu acho que hoje obesidade porque leva a várias outras, né? Obesidade e sobrepeso. Hoje a gente trabalha muito com menopausa, então a gente acaba mexendo. Também, né? Tireoide de maneira geral, né? Mas hipotireoidismo sendo a mais frequente. Dislipidemia e doenças ósseas, eu acho que aí entraria como a 5ª. Essas doenças, o quanto que elas impactam no estilo de vida da pessoa? Eu acho que elas impactam no estilo de vida e o estilo de vida impactam nelas. Como que essas doenças impactam ou vice-versa? Como o estilo de vida impactam nessas doenças? É um absurdo tanto que impacta o estilo de vida, tanto para a piora das doenças ou início da doença, das patologias, quanto da melhora quando eu melhoro o estilo de vida. Né? Então, entrando, por exemplo, na síndrome metabólica, e aí envolve sobrepeso, obesidade, dislipidemia e até o próprio diabetes, tudo está relacionado ao ganho de peso. Então, a gente começa com esse estilo de vida muito ruim, geralmente desde a infância. E aí isso vai de uma maneira continuada. É a questão da epigenética, né? Hoje, muitos cursos hoje estão trabalhando isso, abordando muito isso. Que isso já está no gene da pessoa e você tem que desmistificar isso e mudar esse hábito. A gente diz que a genética é isso, ela tem um impacto muito grande nessas doenças crônicas, todas elas, diabetes, doenças autoimunes, obesidade, então não se discute o impacto da genética. Porém, essa genética, ela não é um martelo que a gente bate e fala assim, olha, seu pai e sua mãe têm diabetes, você obrigatoriamente vai ter. Porque como existe epigenética, então existe aquela porcentagem do gene modificável ali nas estonas, se eu tenho um estilo de vida melhor que meu pai, minha mãe, eu não necessariamente vou desenvolver essa doença. Ou eu vou desenvolver de uma maneira muito mais leve, mais tarde, que eu precise de menos tratamento medicamentoso. Então, a medicina do estilo de vida entra muito nesse sentido. Eu estou prevenindo, inclusive, eu estou tratando
e eu estou prevenindo doenças ao longo dos anos. E tem um termo na medicina do estilo de vida que eu adoro, Fabiano. Okay. A gente adora desprescrição. Quando a gente trabalha com estilo de vida saudável, eu desprescrevo muito medicamento. Olha, eu vou te contar um relato dessa semana lá no ambulatório da universidade. A paciente, ela fazia serviços gerais, era a profissão dela, então tinha um trabalho braçal muito grande e ela acabou desenvolvendo problemas musculares, fruto desse mau condicionamento físico dela e da carga de trabalho que ela estava tendo. Aí eu examinei ela junto com os alunos e tal, falei para ela, sabe qual que é o seu tratamento? O seu tratamento não é remédio, o seu remédio é a musculação. Ela, mas doutor, que não sei o quê. Para ela, eu fiquei até como porque ela queria um remédio para aquilo. Falei, olha, eu vou te dar um remédio para dor, mas o tratamento da senhora é esse aqui. Esse é o remédio da senhora. É musculação, é atividade física, de preferência resistida. Então, eu acho que é dever nosso, como formadores de opinião, profissionais da área médica, disseminar esse conhecimento. Porque as pessoas, eu creio, todo mundo sabe que fumar faz mal, que bebida alcoólica faz mal, que sedentarismo faz mal, mas muitos não põem isso em prática, porque acham que não vai acontecer com ele. Então, eu acho que é muito importante esses podcasts aqui, sua presença, mais uma vez eu agradeço aqui, para a gente falar sobre isso e massificar isso na cabeça das pessoas. Porque se hoje essas doenças, essas 5 que você citou, são as mais acometidas na área da endocrinologia, não é à toa. É por questão cultural, é por falta de informação, né? E por falta de adesão, que eu acho que é o principal. Então, parabéns de você estar falando disso. E vem cá, o diabetes. Vamos entrar um pouquinho no diabetes, que eu acho que é importante a gente bater firme no diabetes. O diabetes, ele é fator causal para várias outras doenças, certo? Exatamente. Diz um pouquinho sobre ela aí, sobre critério diagnóstico, como reconhecer sinais e sintomas, como iniciar um tratamento. Fala um pouquinho para a gente, por favor. Aqui eu vou diferenciar um pouquinho o diabetes tipo 1 do diabetes tipo 2, né? Perfeito. Então, o diabetes tipo 1 é aquele diabetes da infância, aquele diabetes que necessita do uso de insulina, que tem um fator genético e autoimune muito importante. Mas entrando um pouco mais no diabetes tipo 2, que é o diabetes mais frequente, que está associado ao ganho de peso, a um estilo de vida ruim, também tem um fator genético, não é só o estilo de vida ruim, mas muito associado ao sobrepeso e obesidade. Então, a gente também hoje tem visto a mesma coisa, crianças e adolescentes com diabetes tipo 2, que até um tempo atrás... aumentou demais, né? Era uma doença do idoso, né? Do adulto com uma faixa etária aí bem maior. Então, hoje a gente tem visto, junto com o crescimento da obesidade e do sobrepeso, um aumento dos casos de pré-diabetes e diabetes tipo 2. Os critérios diagnósticos, os clássicos, então, são glicemia de jejum, então, o exame que a gente faz com tempo de jejum no laboratório, né? Então, acima de 125 a gente já tem uma suspeita, a gente precisa de no mínimo 2 exames para a gente fechar o diagnóstico. Vindo uma suspeita, a gente tem a hemoglobina glicada, que ele mostra, na verdade, uma glicose dos últimos 3 meses para poder ser um pouco mais real. A gente diz que a glicose de jejum ela é uma fotografia e a hemoglobina glicada é um filme. Ele mostra ali como é que aconteceu essa glicose no organismo do paciente nos últimos 3 meses. Além disso, a gente tem o teste de tolerância à glicose, que a pessoa vai no laboratório, faz a coleta da glicemia de jejum, toma um líquido bem doce e depois ele faz coleta com 1 e com 2 horas. Então, esses exames são os exames que a gente fecha diagnóstico de diabetes. E tem aquela a pontinha de dedo, né? Então, a glicemia da ponta de dedo, do destro, ele só serve como diagnóstico se o paciente tem um valor acima de 200 né? Com sintomas de descompensação. Que aí o paciente está perdendo peso, o paciente acorda à noite para urinar várias vezes, tem muita sede, uma fome excessiva. Então, esses são sinais de descompensação do diabetes. Com glicemias capilares acima de 200 também já fecha diagnóstico. Perfeito. E vem cá, para o nosso público que é leigo, como é que ele pode desconfiar que ele está tendo diabetes ou não, ou sintomas do diabetes? Assim? A grande maioria, sabe, Fabiano, descobre em exames de rotina. Vai fazer um exame aleatório. Muitas vezes, a maioria dos pacientes não tem sintomas quase nenhum.
né? É uma doença silenciosa. É uma doença né? silenciosa, crônica e silenciosa. Então, fazer o exame de rotina anualmente. Se tem sobrepeso, obesidade, história na família de diabetes, se usa corticoide, que é um medicamento que aumenta a glicemia. Então, tem que fazer esses exames de rotina. Para os meus pacientes aqui, a doutora está falando, se você faz uso de corticoide lá no meu consultório, você não tem ideia o quanto eu bato na tecla. Gente que mexe com dor, você não tem ideia o quanto a turma, injeção daquele, de betametasona, aquelas Prospan da vida lá, né? Sim. Então, aí, ó, aumenta a glicemia. Então, você que tem dor, não fica fazendo uso crônico de corticoterapia, que isso pode acarretar a vários problemas, principalmente o diabetes. Bom, e vem cá, a questão da obesidade também é um outro fator muito importante que eu acho que a gente precisa bater na tecla, né? Esses tempos atrás, tive uma convidada aqui, a doutora Michele, e ela falou que hoje uma das principais causas de esteatose hepática é a obesidade, né? Não é só o triglicerídeos que a pessoa... Conta um pouquinho aí o quanto a obesidade impacta nessas patologias. Sabe, Fabiano, que eu dei uma aula, né, que eu estava te falando no congresso a semana retrasada, sobre as novas classes terapêuticas de obesidade. Sim. Mas antes de começar a parte medicamentosa, eu trouxe muito isso, os dados de crescimento de obesidade no mundo. É alarmante. Né? Conta aí pra gente, até eu estou curioso. Hoje, na verdade, existe uma reunião mundial que eles fazem, né, para poder avaliar impacto e aumento das doenças no mundo. E existe isso também na obesidade. E é uma projeção do ganho de doenças, da incidência, dos novos casos. Sim. Na obesidade, a projeção para 2025 é de que no Brasil, especificamente, a gente chegue a quase 50% da população 50? Com sobrepeso e obesidade. Então, e aí o dado é pior ainda para crianças. Para criança, né? Isso aí aumentou muito, né? É muito ganho de peso. Então, a curva é muito ascendente. E hoje, eu acho que o nosso papel aqui, né, como endocrinologista, como médicos, é trazer isso para dentro de casa. Como que eu consigo modificar esses dados dentro da minha casa? Né? Lá na frente, a gente precisa de políticas públicas muito incisivas para melhorar. Não é só botar o aparelhinho ali na praça ali e deixar lá, né? Porque hoje nós temos medicamentos para uma população muito pequena, porque os medicamentos têm um valor muito alto, Sim. não disponível para a grande maioria das pessoas. Quem já tem obesidade, a gente tem que focar sim no tratamento para que ele não tenha impacto. Medicamentoso, né? A obesidade hoje leva a mais de 200 doenças crônicas. Olha aí, pessoal, 200 doenças. Cita algumas aí. Mais de 200 doenças. Aí vem de novo, novamente, o diabetes, o colesterol alto, que é a dislipidemia, a pressão alta, osteoartrose, aí entra na sua parte, né? Ortopatias de maneira geral. E fora as que essas aí vão levar, pode levar AVC. Isso aí. Né? As doenças cardiovasculares, que é a maior maior causa de óbito né? do mundo. E aí vem outras, tá, Fabiana, que a gente fala pouco, né? Então, infertilidade, síndrome de ovário policístico. Nossa, perfeito, você tá vários tipos de cânceres. Então, eu vejo as pessoas com muito medo, às vezes, de uma reposição hormonal, por exemplo, para tratar, com medo do câncer de mama, de aumentar ali 1%. E ela não trata a obesidade, que leva muito mais ao câncer de mama, ovário, esôfago, do que, às vezes, a reposição hormonal. Então, a gente precisa... Beleza, tratei esse paciente que tem sobrepeso e obesidade para minimizar danos lá na frente. Mas como que eu faço para as próximas gerações não terem obesidade? Sim. Eu modifico na minha casa. Não tem jeito. Né? Não tem jeito, né? A modificação vem de casa. É aquele negócio, não adianta você passar uma dieta para o teu filho se do lado você está comendo outras coisas que não vale a pena. Pizza, essas coisas. Não dá para comer salada com alguém comendo pizza do seu lado. Não dá. Então, assim, passa por... O controle ser todo mundo. Quando a gente trata e eu falo que esses dias uma pessoa me perguntou qual era o meu propósito, o que eu gostava de fazer, qual era o impacto da minha profissão, né, na vida. E eu falei exatamente isso. Eu entendo hoje que o que eu faço para uma mãe, eu não estou modificando a vida só dela, estou modificando a vida dela, do filho, do neto, do marido, do avô. Todo mundo tem que entrar na jogada aí, né? Então, o impacto é muito grande quando eu consigo melhorar o estilo de vida de uma pessoa. Eu modifico uma família inteira e, quem sabe, eu modifique gerações lá na frente.
Agora, precisa, óbvio, da parte política muito em cima, Sim. né? Porque hoje, infelizmente, a comida saudável é mais de 40% acima, então mais cara do que a comida industrializada, ultraprocessada. Então, é mais barato comer um embutido, um miojo, um salgadinho, uma bolacha recheada, que vai nutrir, sustentar aquela pessoa naquele momento de fome física, mas eu estou levando a um impacto muito grande ao longo dos anos. Então, a nossa briga maior é isso. Eu preciso modificar essa família, mas, claro, eu dependo também de muitas coisas aí por trás. A lei de já ter posto lá, nos alimentos lá, a questão dos nutrientes, eu acho que já foi um grande ganho. Foi mesmo. Isso hoje não tem ninguém. Você está no supermercado, a pessoa pega e olha lá. Direto, se você parar para olhar, você vê isso. Porque, na verdade, tinha muita enganação nos rótulos, né? Sim. Então, a gente via aquele rótulo com ingredientes gigante, né? Que eu ensino muitos pacientes, vamos aprender a ler rótulo. Mas tá lá, letra pequenininha, os ingredientes. E era light, diet, menos tal coisa. E no final tinha às vezes menos açúcar, mas tinha mais 10 componentes ali para trazer o gosto adocicado. Hoje não, eu posso até ter uma lista gigante, mas eu tenho que saber, eu estou ciente que ali é rico em açúcar, é rico em gordura, é rico em sódio. Entendi. Então eu acho que é um passinho de cada vez, mas né? É lento, mas é um progresso. Já foi um grande ganho, né? Isso aí. E vem cá, e o quanto é importante a atividade física para esse paciente? Fundamental, né? Para todo mundo, né? Não, vamos lá, vamos no estilo de vida, vamos entrar na sua pós aí. Não só a atividade física, né? O sono também, corrigir esse sono, né? O que você recomenda para esse paciente seu diabético, obeso? A questão da atividade física. Porque assim, antigamente a gente escutava, faz aquela caminhada, 30 minutos ou 1 hora por dia, 5 vezes na semana. Isso mudou um pouco, Isso né? já caiu Isso já caiu, né? Hoje você precisa da atividade física resistida. Por quê? A questão das doenças ósseas, né? Isso é muito importante. Conta pra gente, o que você recomenda para o teu paciente? Isso aí. Quando me perguntam qual atividade física é melhor para perda de peso, por exemplo, é sempre atividade resistida. Então, quando a gente ouve... Eu ainda ouço, sabe? Olha, eu não estou fazendo musculação porque agora eu quero perder peso, então eu vou focar na corrida, na caminhada, na bicicleta. E eu falo, opa, pera lá, vamos inverter, né? Estou dando risada aqui, porque assim, mas eu faço caminhada todo dia. Faz nada. E também chega depende falar, como é caminhada, né? Caminhada, eu ando com meu filho, ando com meu cachorro. Para o cachorro fazer as necessidades dele, ou vai conversando 1 por hora, né? Por isso que quando a gente trabalha no estilo de vida, a gente trabalha com metas SMART, que depois a gente pode até entrar nelas, mas a atividade física tem que ser muito específica para o paciente realmente começar, né? Ou melhorar o que ele já faz. Então, mínimo de recomendação para pacientes com diabetes, tá? Mínimo. 150 a 200 minutos, tá caindo 150, hoje eles já colocam nas diretrizes os 200 minutos semanais. Eles aumentaram tanto, né? Eles diminuíram até as metas, depois acho que a gente pode entrar nesse assunto. Então, a gente entra ainda entre 150 e 200 minutos semanais de atividade aeróbica moderada, então não é mais leve, não é passeio, não é conversar com a amiga durante a caminhada. É uma atividade moderada que você realmente já cansa um pouquinho, aumenta essa frequência cardíaca. E, de preferência, o maior número de dias da semana. Que também era assim, 150 minutos, eu faço 50 3 vezes da semana, tá bom. Então, se a gente conseguir, é melhor fazer 5 vezes na semana, tá? Mas bater no mínimo 150 minutos de aeróbico moderado. Associado a uma atividade resistida. Perfeito. Idealmente 3 vezes na semana. Né, com a carga tolerável e a maior carga possível. Porque eu só ganho massa muscular, e aí você pode falar mais do que eu só ganho fibra muscular, eu só aumento esse músculo e eu consigo reduzir porcentagem de gordura se eu chego numa fadiga muscular. Então, também pegar pezinho e ficar lá contando até 20 e não fez nenhuma caretinha, né, não fez força o suficiente. Dá para melhorar. Tem uns memes, né? Nas mídias aí, o cara tá lá fazendo academia, tá com um pezinho assim, e conversando aleatoriamente, achando que tá malhando, né? Não, tem que ter. Inclusive para os idosos, né, Fabiano? Né? Sim, acabei de atender uma paciente agora idosa, quase 80 anos, que faz fisioterapia, e eu brinquei muito nesse sentido com ela. Eu falei assim, a senhora faz força até assim, a senhora vira para o seu fisioterapeuta e fala assim, não tô dando mais conta.
tá demais para mim, é nesse momento que você vai parar. Porque eles param antes, né? O idoso tem isso, de, ai, cansei, não quero mais. E não Mas adianta não, se enganar, né, Laila? A eu gente não vou vê ter isso muito resultado. aí, o paciente, estou sem tempo. Olha, pessoal, você que quer ter uma vida longeva, né? Não tem, é isso, é dormir bem, fazer atividade física resistida, gastar energia, né? Tá com a cabeça boa, que eu acho que o emocional também é muito Aí entra o importante. gerenciamento do estresse, que eu digo que é o pilar mais Sim, difícil da gente mexer. O gerenciamento do estresse é importante, porque se você tivesse aquele cara nervoso, tudo, você vai ficar mais tenso, você vai aumentar seu cortisol, você vai formar placa de gordura na artéria e por aí vai. Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho da tireoide. Tireoide é uma das doenças, é uma glândula onde que tem várias doenças que impactam muito na vida das pessoas, né? E poucos abordam esse assunto. Eu acho que o carro-chefe é o hipotireoidismo, né? É a doença mais comum. Mais comum, né? Fala pro pessoal aí a função da glândula, o quanto ela é importante, o que pode acarretar se ela estiver desregulada. Conta um pouquinho para o nosso público aí, por favor. A tireoide é uma glândula, né, que está aqui no pescoço. Todo mundo tem tireoide. E é uma glândula responsável pela parte metabólica do nosso organismo. Então, ela atua desde frequência cardíaca, cabelo, peso, unha, hábito intestinal, unha, então pele, colesterol, né? Então, ela é uma glândula que trabalha no nosso organismo inteiro. E quando a gente pensa na doença mais comum, que é o hipotireoidismo, principalmente a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune, sim, é o próprio corpo que produz anticorpos e destrói a glândula. Então, aos poucos, essa glândula deixando de funcionar, esse metabolismo fica mais lento. Então, o paciente começa a ficar mais sonolento, fica mais obeso, ganhar peso que com impacta facilidade, nessa obesidade aí, né? As mulheres acabam tendo alterações de ciclo menstrual, fertilidade, o cabelo começa a cair, a unha fica frágil. Mas o que eu mais vejo de busca para pensar no diagnóstico é o ganho de peso mesmo, né? A maioria vem... Fica letárgico, né? E é um inchaço, é um ganho de peso por edema, né? Por inchaço. E muitas vezes, como é autoimune, também tem história familiar. Então, às vezes, a mãe, o primo, o tio tem a doença e aí a pessoa acaba trazendo esse histórico familiar para a gente investigar, né? E os sintomas, às vezes, são lentos, sabe, Fabiano? Quando o paciente chega, ele geralmente já está com muitos sintomas ricos, né? Bem característico. E esse é o mais comum, tá? Então, e o tratamento é repor esse hormônio, então essa glândula vai entrando em falência e a gente precisa repor esse hormônio que está faltando ao longo da vida, né? Muitos pacientes precisam a vida toda. Quem adere vai bem, né? Geralmente fica tranquilo, melhora todos os sintomas. Porém, eu sempre digo que quando é autoimune, a doença autoimune, ela traz uma fadiga adicional, ela traz um quadro de ansiedade, muitas vezes por trás, que nem sempre eu consigo melhorar só com a reposição hormonal e a gente tem que abordar outras coisas. A outra doença mais comum é o contrário, né? Então, a gente pensa no hiper, que é o excesso de hormônio tireoidiano. Então, aí o paciente tem tudo exagerado. Então, ele emagrece, a frequência cardíaca fica alta, ele tem tremor. Então, é um paciente que é bem mais sintomático. Aquele olho, né? O olho saltado, né? Exoftalmia. E aí é um paciente bem mais fácil de dar diagnóstico e os sintomas são realmente mais agressivos e o tratamento também é um pouquinho mais complicado. Mas essas duas são as mais comuns. E os nódulos de tireoide, né? Que a gente também tem visto muito, porque a gente também tem ultrassons cada vez melhores, profissionais melhores, então a gente acaba pegando esses nódulos bem no comecinho. Né? Perfeito. Muito bom. Tira uma dúvida aqui que tivemos no último convidado um cardiologista e a gente abordamos a questão do sal, né? E eu fiquei com uma dúvida, porque assim, tem aquela lei que o sal tinha que vir iodado, e tem mudou com essa mudança de estilo de vida, aquele sal rosa. E nós ficamos em dúvida que aquele sal, ele é iodado? Ele é iodado, ele só não Ele não soube responder, eu também não sabia. Ele é iodado, ele só não tem muita coisa a mais. Não, ele tem uma quantidade boa, porque assim... Há um tempo atrás, né, acho que talvez você lembre, a gente tinha muito aquelas pessoas com bolso, volumão grande no pescoço. Hoje a gente já não vê exatamente, porque era pela falta do iodo, o nosso sal foi iodado. Depois eles foram percebendo até que o iodo estava muito
né? As pessoas estavam com excesso de iodo e reduziram um pouquinho esse iodo no sal. Mas lá o sal naturalmente, né? O sal rosa do Himalaia, Tem, então. de algumas regiões tem iodo, Porque tá? eu vou te ser sincero, lá na minha casa é só sal rosa. Ele tem Aí sim. me veio isso à cabeça, né? Eu conversando com a gente falando sobre sal e doença cardíaca. E aí veio a questão do sal rosa. Eu falei, cara, será que lá no sal rosa tem também? Eles já testaram alguns sais, E tem uma quantidade suficiente, tem né? uma quantidade suficiente. Estou eu aqui tirando dúvida com a doutora aqui. Tem uma quantidade suficiente. Gerou muita polêmica uma época também por conta das gestantes, né? Porque elas tinham um estudo grande no Brasil que gestantes tinham uma deficiência de iodo. Mas, na verdade, depois de um tempo, eles perceberam que os testes eram muito ruins para a gente saber se tem pouco iodo. A pessoa tem pouco iodo no organismo. A gente tem que fazer várias coletas de um exame de urina. Sim. Então, quando foi feito assim essas várias coletas, perceberam que eram poucas regiões do Nordeste, do sertão nordestino, que não tinha iodo suficiente. O resto, as gestantes nas outras regiões do Brasil, a gente tem uma quantidade muito boa, desde que consuma o sal de cozinha, o sal rosa. Entendi. Tá Perfeito. tranquilo. Bom, então estou mais aliviado aqui, pessoal. Bom, vamos transicionar um pouco esse assunto aqui. E há poucos dias o CRM lançou uma nota e proibiu os implantes hormonais, né? A gente já conversou muito sobre isso e conta um pouquinho para a gente aí, ou a sua opinião sobre essa questão dos implantes hormonais. Tava em excesso, né? Está em excesso, né? Absurdamente em excesso, né, Fabiano? Hoje se discute muito, primeiro, né, os implantes hormonais, eles nunca foram liberados, né, eles não existem, não existe a produção de implante hormonal no Brasil. Já existem alguns locais do mundo com hormônios específicos, então não são manipulados com vários hormônios junto e misturados. Gestrinona, testosterona. Eles colocavam tudo, sabe? NADH, ocitocina, até metformina em implante a gente já viu. Então, qual que é a preocupação que a gente tinha com esses implantes, né? Então, eles são paletezinhos que são colocados ali no subcutâneo, né? Manipulados, então eles não tinham supervisão da Anvisa, então eram farmácias de manipulação, algumas redes grandes de manipulação, e era manipulado conforme a necessidade do paciente, tá? Justificando que fosse usado para pacientes com endometriose ou mulheres na menopausa. Qual que é a preocupação, Fabiana? É uma via de administração fantástica. A gente já tem essa via de administração para outras doenças. Qual é o problema de ter essa via de administração para hormônios? São hormônios bioabsorvíveis e depois de colocado eu não tenho como retirar e ninguém garante que essa retirada também o hormônio não foi depositado e vai continuar circulante ali durante alguns meses. Então, a primeira preocupação era essa. Se o paciente tem efeito colateral com um medicamento desse tipo, ele vai ficar com efeito colateral durante muitos meses, né? E os efeitos colaterais são graves do excesso de hormônio. Quais dizem? Né? Eu digo que assim, hormônio é vida, desde que eu tenha o equilíbrio da minha dosagem, né? E da minha necessidade. Então, o que a gente mais via, tá? Com esses implantes, inchaço excessivo. Então, isso a gente conseguia ver no exame. Então, pacientes com um grande edema, com ganho de peso. Então, muitos colocavam para estética e se viam com um grande edema, porque sim, o músculo incha. Sim. Era essa a intenção, inclusive, da testosterona para a parte estética. Bom para o emocional da pessoa, né? O que eu mais vi, tá? E aí eu vou falar da minha prática. Mulheres com quadro psiquiátrico grave após o uso de implante. Né? Porque você imagina que esses hormônios, em algumas pessoas com absorção muito grande, esses hormônios iam lá para cima. Então, testosterona com valores masculinos para uma mulher. Então, elas faziam muito transtorno psiquiátrico. E aí, os outros do excesso de testosterona de maneira geral. Acne, pele oleosa, queda de cabelo, né? Aumento de clitóris, né? A voz alterada, mas isso em doses muito altas, então aquela voz um pouquinho mais rouca. E alguns desses sintomas, eles não melhoram com a retirada do hormônio. Então, a voz, por exemplo, não melhora. Mantém. Então, se a gente vê por aí, né, aquela mulher com a voz rouca, que ela não tinha antes, ela pode até ter usado durante um período pequeno esses hormônios, mas ela persiste com essa voz alterada, não tem como voltar. Nossa, não sabia disso. Não então, volta. Essa persistência da voz masculinizada, ela fica permanente. Muitas vezes elas falam, eu usei há muitos anos atrás, não uso mais, mas a voz não tem como voltar. A gente sabe que os hormônios estão muito vinculados à autoestima da pessoa, né? Conta um pouquinho pra gente aí,
até que ponto isso é saudável? Porque a autoestima engloba também outras coisas, né? Não é só estou se sentindo bonita, mas quadro emocional, né? Interfere um punhado de coisas. Conta um pouquinho pra gente. Quanto esses hormônios impactam? E mitos sobre isso também, né? Quais são os principais mitos que tem, né? Sabe que que você assim, pode desmistificar pra gente aí. autoestima, Fabiana, é uma coisa que assim, eu tenho perfis de públicos diferentes, né? Aquela mulher, muitas vezes, ou homem, que tem um exagero em relação à parte física e que ele deseja aquele corpo de qualquer maneira, e aí ele acaba cedendo a essa a proliferação de médicos que implantam, que colocam, prescrevem hormônios em superdosagens. E a Ele sabe internet que tá corre o muito risco. isso, né? Rede social piorou muito. Eu vejo assim jovens, né, mulheres jovens, homens jovens, com um desejo por um corpo perfeito, entre aspas, a qualquer custo. Sim. Então ele não tem uma preocupação a longo prazo, né? Então esse é um perfil de pessoas. E existe o outro perfil que eu também atendo, que às vezes tem obesidade, sobrepeso, que precisa mesmo melhorar muito isso, que precisa repor hormônio, que está sintomática na menopausa, e que falar de autoestima para essa mulher, inclusive, é um peso. Eu vou perguntando o porquê que ela quer emagrecer, o porquê que ela quer repor, né? Enfim, a gente conversa muito na consulta. E aí ela fala, porque eu quero ter saúde, porque eu quero envelhecer bem. E eu falo, tá, mas e aquela roupa, e aquele espelho? Elas têm vergonha, às vezes, de trazer autoestima como uma queixa, como uma meta. É importante ter autoestima, desde que eu tenha um limite. Então, eu preciso me sentir bem, saudável, desejada, útil, né, na minha área, independente do que eu trabalho, se eu sou uma mãe, dona de casa, se eu trabalho fora, né? Então, não é sobre o peso número. Eu falo que é o peso que a pessoa se sente bem e que é possível dentro da realidade dela. Todo o extremismo é muito ruim. Então, eu querer estar magra demais ou eu não me incomodar com obesidade é ruim. Eu preciso do meio do caminho. Hoje existe um termo que a Sociedade de Obesidade já tem colocado, inclusive em congressos internacionais, que se chama obesidade controlada. Porque nem sempre eu vou conseguir um peso na balança normal. Aquele IMC. O IMC normal. Então, nem sempre eu vou conseguir. Mas se eu melhoro esse padrão e eu controlo aquele ganho de peso, eu já estou ganhando saúde lá na frente e, naturalmente, eu ganho autoestima. Então, a parte hormonal é essencial que ela esteja equilibrada para essa autoestima também estar nivelada, né? Uma mulher que está no climatério, na menopausa, ela vai se sentir feio, ela muda a pele, ela está mal-humorada, ela não tem libido. Então, de alguma maneira, a gente precisa interfere trazer... em tanta coisa, né? Relacionamento pessoal, relacionamento profissional, né? Total. Então, tem que cuidar, né? Tem que cuidar. E quais são os mitos aí em relação aos hormônios que você poderia desmistificar pra gente aí? Que eles fazem mal se for usado corretamente. Eles não fazem mal, muito pelo contrário. O hormônio é vida. E é bom você falar isso, porque para muitos os endocrinologistas são contra, né? Isso mesmo. E não é isso. Não. A gente precisa repor para quem precisa. Exatamente, mas para quem precisa em dose e com acompanhamento, que eu acho que é o principal, né? Isso. Muito isso legal. Eu acho que o hormônio precisa ser utilizado, é isso, né? Com um profissional adequado, com segmento, para entender o quanto é o limite bom para aquela pessoa. Vamos lá, mais algum mito? Deixa eu lembrar aqui, estou tentando lembrar algum mito importante. Eu acho que a gente pensando em diabetes também, que a insulina causa dependência ou que eu vou piorar o meu diabetes com o uso de insulina. Isso é uma coisa cultural, né? Quando a gente fala assim, olha, o senhor precisa começar a insulina. Ele fala, ai meu Deus, porque ele lembra de uma mãe que amputou, de um tio que foi para hemodiálise, foi só começar a insulina e ele complicou. E, na verdade, não. Às vezes foi a demora do início da insulina que fez aquele paciente complicar. Demora do tratamento. Né? Então, a insulina também é um hormônio, e aí entra no outro mito, é um hormônio, e quando bem indicado, acompanhado, ele é essencial para a manutenção da vida e minimizar as complicações crônicas. Perfeito. Tá? Puta, que papo legal, hein? E vem cá, quais são as principais diferenças nessas questões de hormônio entre o homem e a mulher? Conta um pouquinho pra gente isso aí. Vamos falar dos hormônios sexuais, porque eu acho que é isso, né? Eu brinco que o homem é muito fácil, né?
A Por quê? gente, quando tem deficiência... Depende do quê, né? Homem é fácil até para tratar, Fabiano. Mulher é um bicho complicado de natureza, tá? E eu sou mulher e mãe de 2 meninas, então eu sei que é complicado. Homens têm um grande hormônio maravilhoso, que é a testosterona. A mulher flutua muito, Que né? bênção a testosterona. Que bênção a E vocês têm uma outra grande vantagem. Que? Vocês produzem fisiologicamente muito parecido a vida inteira. Depois que vocês entram em puberdade, a testosterona sobe e ela assim fica até quase vocês morrerem, tá? O homem vai à caça, né? E é isso, né? É um hormônio masculino, é o hormônio da ação, mas é também o hormônio da agressividade, é o hormônio do músculo. Por isso que vocês têm menos gordura, têm mais músculo que a mulher. E óbvio que tem homens que têm falta de hormônio e a gente precisa repor com todo o cuidado para não levar também a isso, ao excesso de testosterona, e que é, às vezes, o anabolizante, né? Então, eu tenho consequências dos anabolizantes, desse hormônio em excesso. Mas é bênção quando o homem repõe e ele fala, ai, que maravilha, voltei tanto a parte sexual quanto a disposição, exercício, sono. Então, o humor melhora absurdo quando a gente repõe. Maravilhoso, tá? É essencial. Agora, a mulher é mais complicada. Porque ela flutua muito, né? Flutua. A gente tem, durante o período que a gente é reprodutivo, a gente tem flutuações durante o ciclo, né? Isso impacta desde o nosso trabalho, do nosso relacionamento. Então, tem períodos que a gente está mais desanimada, né, mais introvertida, outros momentos a gente está animada, disposta, quer fazer um monte de coisa, cheia de ideia, e isso tem muito a ver com a parte hormonal, sabe? E é importante que os homens entendam, que as empresas entendam, os amigos entendam, todo mundo. E aí, quando chega nessa fase, né, da perimenopausa, da transição menopausal, a mulher começa a perder. Então, nós temos 3 grandes hormônios aí na mulher. Nós temos a progesterona, que é aquele hormônio que ela é produzida ali no meio do ciclo para a gente engravidar, que a princípio é essa função da progesterona. Temos o estradiol, que ele sim é o nosso maravilhoso hormônio, nosso hormônio feminino, que começa a cair porque os nossos óvulos vão morrendo ao longo do tempo, vocês produzem a vida toda, a gente tem uma quantidade fixa durante a vida, a gente vai perdendo ali por volta dos 40 anos. E a gente tem também uma análise dessa ovulação caindo, que é o antimileriano, e temos também um pouco de testosterona. Sim, tá? Então, nós temos uma quantidade bem menor, obviamente, mas nós temos esses 3 grandes hormônios aí. E o impacto da perda desses 3 hormônios é o que a gente vai avaliar, então, nessa mulher na menopausa, sintomática, para a gente repor numa quantidade adequada, dependendo dos sintomas. Então, são esses 3 hormônios que a gente acaba repondo aí depois da menopausa. Que papo legal, hein? Muito esclarecedor, né? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o mercado de trabalho? Nós temos muitos alunos aqui que nos acompanham, né? E eles sempre ficam nos questionando. Curiosos. Mas qual que ganha mais? O que é melhor? Não sei se eu faço isso. Não sabe se casas compram uma bicicleta, né? Final da aula, eu não sei no seu ambulatório, mas final da aula é sempre o papo que rola, isso. É esse papo cabeça. Isso sempre aí. como é que está o mercado de trabalho, o que você acha disso, o que você acha daquilo. E isso é normal, né? Claro. Eu fui assim, você deve ter sido assim também. Como é que está o mercado de trabalho da endocrinologia? Conta um pouquinho para o pessoal aí. Da formação, acho que você já contou um pouco, né? Mas como é que está o mercado aí, áreas de atuação, como é que está isso aí? Eu sou suspeita, né, Fabiana? Eu falo que o primeiro ponto é que, assim, eu gosto demais, né? Então, eu falo que desde quando o você gosta demais... ano, né? Quando você gosta demais, você é suspeita. Mas vamos lá. Eu até acho que hoje é uma área que tem uma prospecção muito boa, né? A gente ainda tem poucos profissionais na área. E nós trabalhamos com doenças em crescimento. Sim. Todas essas doenças... Tem mercado para todo mundo aí. Estão em crescimento. E não vão acabar. Não vão acabar. Na verdade, estão aumentando. Sim. A gente tenta minimizar o impacto dessas doenças, mas elas estão, assim, num crescimento acelerado. E eu até digo que eu preciso e gosto de treinar bons médicos clínicos, porque muitas vezes esse paciente não vai chegar no especialista, ele vai estar ali no clínico mesmo. Exatamente, aquele médico do postinho isso. ali. Nós temos poucos clínicos ainda endocrinologistas, então ainda é uma área que tem muito campo de trabalho, né? Mas é uma área essencialmente clínica.
Então, eu falo que é uma área para quem gosta muito de conversar, Medicina de mesmo. clínica, de fosforilar lá e pensar em todos esses ciclos, né? Você chegou a Esses falar aqui que a sua feedbacks. consulta de 1h30, 2 horas, É né, uma mãe? média de 1h30 a minha consulta hoje, que eu já não atendo convênio. Sim. Então, mas é uma consulta muito demorada, porque eu tenho que abordar muita coisa. Sim, Não é só, eu não olhei uma lesão, eu não olhei só uma dor local e eu prescrevi, pedi um exame e tchau. Não, eu preciso entrar na vida dessa vida da pessoa, pessoa. porque senão eu não vou ter impacto, eu vou ser uma mera prescritora. Eu acho que esse era um dos principais, eu acho que você tocou num ponto muito fundamental. Antigamente era aquele negócio, pegava para você, tal, fechou o diagnóstico de diabetes, ó, você precisa dieta, atividade física, tchau, entra outro. Com esse perfil agora você consegue entrar mais a fundo em cada paciente, né? Na família, no hábito de vida da família, no hábito alimentar da família, né? Porque é isso, no final das contas, a gente só estava prescrevendo muito. E hoje a gente tem classes fantásticas de medicamentos antidiabéticos, que a gente não tinha. Eu brinco que era muito fácil a gente tratar diabetes na época de faculdade. Eu tinha 2 classes, 2 tipos de insulina e estava tudo certo. Isso aí era para todo mundo. Né? Hoje não. Eu Dizer, a partir de hoje você chega a perder quantos quilos hoje? Até de 20 a 25%. 20 a 25%, ou seja, logo É um você mundo. vai reservar as cirurgias bariátricas para casos extremos, né? Hoje a gente adia o uso de insulina porque eu tenho antidiabéticos orais muito potentes que melhoram muito o risco cardíaco, o risco de doenças do renal. Então, eu tenho uma potência, eu tenho muitas classes medicamentosas e na hora da consulta eu preciso escolher, inclusive, né, saber a indicação, contraindicação, Para custo. cada aquele... Então, isso demanda um conhecimento maior e um tempo maior de consulta. Não é mais copia e cola, receita igual para todo mundo. Não adianta chegar e falar assim, não, vou te passar esse antidiabético aqui, sei lá, o tizerpatida aí. Eu falo, se for em médico e a receita sair igual para todos os pacientes, foge desse médico. Foge desse médico. E me conta um pouquinho do mercado de trabalho aí, como é que Então, tá? eu acho que é isso. A gente tem uma área grande de atuação, né? Então, a gente pode trabalhar com obesidade, sobrepeso, com cirurgia bariátrica. Quando eu comecei, eu atendia numa clínica aqui em Cuiabá, que era só cirurgia bariátrica, então no pré-operatório, no pós-operatório. E a gente pode escolher público, sabe, Fabiana? Assim, questão da você pode menopausa trabalhar também da mulher, como professor, eu falo que a Sim. gente, né, pode trabalhar nessa área, em palestras, em cursos, então hoje a gente trabalha muito também nesse sentido. Então é uma área muito interessante porque eu tenho um público muito grande. Além disso, para quem gosta também, a gente pode trabalhar com endocrinologia infantil, mesmo sendo endocrinologista adulto, a gente tem a formação da endócrino infantil nos distúrbios de crescimento, puberdade. Se eu quiser escolher muito um público mais idoso, eu também posso direcionar esse público. Então, é um mundo de doenças e diagnósticos que você pode, às vezes, acabar direcionando depois de um tempo. Demanda estudo, né? E tempo, né? E gostar, sabe, Fabiano? Sim, naturalmente, a gente vai indo para um lado que a gente gosta mais e acaba direcionando porque a gente não dá conta de atender tudo. Essa é a verdade. Tem um Vem público cá, muito grande. Me tira uma dúvida aqui. Como é que você lida com as frustrações? Porque, assim, é uma curiosidade que eu tenho. Porque, assim, você pega pacientes, às vezes, sei lá, ele está com a glicemia de 100 e poucos ou 200 e pouco, está diabético e tal, está acima do peso, você tem que passar tudo aquilo, gastar saliva, né? Que você tem que gastar saliva. Aí você deve tomar uns 4 litros de água na tarde de consultório seu. Deveria, pelo menos. E às vezes esse paciente volta, aí a gente pode entrar num outro assunto, que é questão cultural, enfim, assim, mas volta às vezes com resultados iguais ou pior daquele que estava. E isso frustra a gente, né? Porque você vai ali, gasta saliva, gasta tempo e o paciente volta. Como é que você lida com isso? Isso deve ser comum na área, né? É muito comum. Doença crônica é assim, né? Eu ficava extremamente frustrada com esse tipo de situação. E era comum, era diário. Sim. Como que eu fui aprendendo a lidar com essa situação? Primeiro, eu fui aprendendo que eu fiz o melhor que eu pude. Que tem coisas que não dependem de nós profissionais, em nenhuma área. Né? Nessa minha pós-graduação, eu aprendi uma coisa muito importante, isso eles usam muito na psicologia, que existem fases da mudança. Isso, para mim, foi fantástico. Então, tem aquele paciente que muitas vezes a família levou para o consultório, a esposa, o filho, mas ele não está nem aí. Então, a gente chama de fase pré-contemplativa. Ele não está a fim de mudar, ele não entende aquilo como uma doença, ele vê um exame alterado e ele vai embora para casa e pronto. Ele não vai voltar ou ele vai voltar do mesmo jeito que foi. Ele não está a fim de mudar.
Existem estratégias comportamentais para eu tentar sair para a próxima fase, mas esse é muito difícil de mudar, tá, Fabiano? Eu acho que o negócio é você... Entendeu? É você falar assim, pô, tô dando o meu melhor aqui. Eu tô dando o meu melhor. Quando ele já chega numa fase que ele está disposto à mudança, aí maravilhoso. Aí vai bem, né? Pronto, porque aí você sabe? veste Ele a camisa ele tá mesmo afim com de ele, agir. né? Mas mesmo assim, eles desanimam e voltavam muito desanimados, fazia um tempo, parava remédio, parava dieta, enfim. E aí foi quando eu comecei a fazer as minhas mentorias e trabalhar com programas de acompanhamento de doença crônica. É o programa Levemente, É o né? programa Eu queria que você Levemente. entrasse um pouquinho nesse assunto aí. Qual que é a principal mensagem desse programa, seu? Conta um pouquinho pra gente aí. A necessidade de acompanhamento regular, continuado e próximo com o profissional de saúde. Então, esses programas de acompanhamento não surgiram comigo, né? Óbvio. Todos os estudos que a gente tem, inclusive de medicamento, eles colocam pacientes em acompanhamento regular. E os pacientes respondiam muito bem enquanto eles iam no profissional. Todo mês ele estava lá, a cada 15 dias, pesava, media, tomava o remédio, via dieta, enfim. Quando eles saíam dos estudos, eles já não tinham a obrigatoriedade daquelas idas tão frequentes, eles voltavam para o padrão que ele tinha anteriormente. Quer dizer, ele perdia o segmento Ganhava e peso, não aderia ao tratamento, plano. né? Então, a gente foi vendo, e na prática a gente via isso. Quem eram os meus pacientes bons respondedores? Os que iam sempre comigo. Que estava ali. E você... A cada 2 meses, a cada 3 meses, a cada 30 dias. Você acha que tem um pouco... Desculpa te interromper. Você acha que tem um pouco da questão cultural, daquele cara assim, precisa do médico ir lá e puxar a orelha que ele tem que tomar, tem que seguir a dieta. Você acha que tem isso também ou não? Fabiano, eu falo que pessoas precisam de pessoas em todos os sentidos. A gente sabe que tem que fazer exercício, mas não é mais fácil fazer com personal? Sim. A gente sabe que tem que fazer a dieta, que tem que diminuir o açúcar, diminuir a cerveja, então, enfim. Então, isso está vinculado no que você está falando. Quando o paciente ia até você, a adesão era melhor. Ele tinha o resultado que a gente queria. Ele ficava satisfeito, eu ficava satisfeita, óbvio, eu tinha um resultado com o que eu servia ali naquele momento da consulta, mas eram pouquíssimos pacientes que faziam isso. Porque eles iam numa consulta uma vez por ano, um check-up, e achava que estava tudo resolvido, prescrevia o medicamento, fazia ali 1 mês, 2 meses e pronto. E quando eu comecei com a ideia dos programas de acompanhamento, então fui atrás de mentorias com profissionais, endocrinologistas que já tinham esse tipo de trabalho, e eu via o resultado dos pacientes. A adesão era melhor. Falei, era melhor. É isso que eu quero, é tudo que eu quis, era trabalhar com programas de continuado. Já tem quase 2 anos que eu tenho o programa Levemente, e eu vou te dizer, Fabiano, que assim, é um absurdo o resultado. Tá? E eu digo que não é o meu resultado. A minha prescrição é muito parecida com quem vai numa consulta avulsa, mas a motivação do paciente, eu tenho um suporte com esses pacientes, então eles têm meu WhatsApp pessoal. Perfeito. Então, todas as dúvidas que eles têm, porque às vezes o paciente tem dúvida, tomei um remédio, com você assim também, né? Sim. Passei mal. Eles param, ou eles vão, sei lá, no pronto atendimento. Não, estão comigo, ele tomou um medicamento, se ele tem efeito colateral, ele vai me relatar, eu vou ajustar a dose. E tem um canal aberto contigo, né? O contato próximo faz com que ele se estimule mais, ele tem a obrigatoriedade da próxima consulta no próximo mês, e ali eu consigo alinhar a rota durante esse percurso todo. Se esse exercício foi bom como a gente combinou, nós traçamos metas de alimentação, olha, deu certo isso não deu, Laila. Então, então vamos ajustar? Vamos ajustar. Então, esse tratamento continuado, o resultado é muito melhor que a consulta, né, sem segmento. Cara, eu acho que isso dá um melhor. gás, né? sabe? Você entrou num tema aqui que eu acho que isso é muito importante. A relação médico-paciente é uma relação de estritamente confiança. Eu acho que esse programa teu é a questão de você passar essa confiança para o paciente. Poxa, ali eu estou sendo acolhido. Eu sei que eu posso, se eu tiver com alguma dúvida, eu posso entrar em contato com a doutora vai me responder. Eu faço isso no meu consultório. Para todos os pacientes meus, eu deixo o meu telefone. Principalmente aqueles que fazem procedimento, enfim. Porque isso gera uma confiança no paciente, que ele se sente acolhido e ele não vai perder a identificação e vai aderir ao tratamento. Isso aí. Que legal, e eu acabo entrando cara. muito na parte comportamental. E com o tempo, a gente, eu brinco, parece que a gente está conversando à toa. Você deveria expor isso mais, viu? Eu troco receitinha, eu falo da família, o problema com o filho, a situação com o namorado. Porque tudo isso, eu sei que tem impacto no tratamento dele. Sim. Se ele está com comer emocional muito importante naquele momento, de uma dificuldade, às vezes pessoal, vai comer mais. Tudo. Ele precisa falar, ele traz isso para mim, lá eu não estou bem porque aconteceu tal situação, como que eu vou
melhorar? E aí eu traço novas metas. Então, a gente não é um tratamento que eu prescrevo e vai ficar 6 meses indo em consulta. Não, eu vou entrar na vida desse paciente de uma maneira um pouco mais intensa. Então, eu consigo acolher melhor, eu consigo ouvi-lo melhor e as estratégias funcionam mais, claro, né? Olha, essa é a verdadeira medicina integrativa. É maravilhoso. Eu acho que esse é o principal conceito da medicina integrativa. Eu pratico isso muito no meu consultório. Como eu trabalho com muita dor, pego muito paciente acima do peso e precisa com dor articular, não adianta eu tratar a articulação, mas se ele não melhorar a parte metabólica dele, a articulação dele vai estar sendo nutrida com sangue rico, em gordura, açúcar e por aí vai. Então, eu acho que isso é integrar o paciente. Integrar o paciente não é só falar, você precisa cortar açúcar, é escutar ele mais, escutar o ambiente dele, falar, olha, você está tendo algum problema em casa? Porque às vezes o cara, o homem nervoso, ou a mulher com problema com o marido, com problema com o filho, ele não vai conseguir alimentar bem, ele não vai conseguir dormir bem, aí o cortisol dele aumenta, ele aumenta peso. Então, escutar essa pessoa, eu acho que é o melhor caminho para você ter resultado com o seu paciente e ele te mandar outros tantos, né? A verdade é essa, né? E aí, nessa história toda, a gente acaba estudando coisas além da medicina clássica. Eu falo que a gente... Essa é a medicina integrativa, Essa é a medicina integrativa. A gente estuda entrevista motivacional, por exemplo. Eu preciso motivar esse paciente de alguma maneira. Então, a gente acaba trazendo técnicas da psicologia, da nutrição, né? Desse montar as metas muito direcionadas. Eu entro nesse paciente. Existe essa meta do exercício, mas às vezes eu estou lidando com uma pessoa, eu já tive pacientes com obesidade muito grave, né, Fabiano? Ele fala, Laila, não adianta eu falar para ir para academia, as pessoas me olham, onde eu posso? Tem vergonha, então, né? a gente vai montando, ok, onde que eu posso fazer? Eu tenho uma piscina em casa, ok. Vamos começar lá. Eu posso ir no parque, mas que horário? Então, a gente combina, alinha detalhes no tratamento. E aí, óbvio, ele se sente mais engajado, ele vai perdendo peso, melhorando os exames, eu vou tirando medicamento de outras doenças, isso é fantástico. Que legal. Eu amo desprescrever. E aí eles vão ficando encorajados, se sentindo seguros, e vão melhorando tendo a autoestima, resultado, né? E vão tendo resultado, que é o que a gente quer. Eu acho que as nossas especialidades, eu como fisiatra e você como endócrino, a gente lida com muito a parte da multidisciplinaridade. Então, por exemplo, eu trabalho com nutricionista perto de mim, endocrinologista perto de mim, psicólogo perto de mim, que mais? Educador físico. Eu treino com meus pacientes na academia. Várias vezes, quem me acompanha nos stories vê, estou aqui com meu paciente, médico bom é esse, eu estou aqui com o paciente do lado. Fisioterapeutas. Então, eu acho que esse conceito, nós médicos hoje, com essa visão um pouco mais global, e não é só na nossa área, né? Por exemplo, o neurologista ele tem que estar conversando com o educador físico, motivando seu paciente a ter bons hábitos também. Então, eu acho que esse é o diferencial do médico, que tem uma visão um pouco mais ampla para o teu paciente. Teu paciente não é só o corpo físico. Eu falo sempre para meus pacientes, eu volto a frisar que o ser humano é um ser biopsicossocial. Se você não cuidar da parte psíquica dele, da parte social, às vezes a mãe está lá com o filho drogado, como é que você acha que ela vai querer fazer dieta? Exatamente. E a parte biológica. A parte comportamental é que é onde que a gente domina. Então, nossa, que papo gostoso, viu? Que mensagem você gostaria? Nós estamos chegando ao fim aqui, um papo bem legal. E, nossa, por mim aqui eu ficaria horas aqui, né? Mas o pessoal ali já está... Isso é assim mesmo. Mas, assim, olha, você está convidado já de antemão a voltar aqui, porque a gente tem milhares de coisas para conversar. Assunto rende. Eu gostaria de a gente sempre ter um bate-volta aqui, é uma parte para finalizar o nosso programa. Eu vou te falar uma palavra e você fala o que vem à mente, tá bom? E aí depois a gente vai finalizar com uma mensagem sua, para o seu público, uma mensagem para o nosso público também que você goste. Bom, um hábito que você tem. Fazer exercício físico. E não é um hábito que eu ame. E aí uma mensagem você sabe isso. Que é importante, né? Descubra a sua motivação. Eu tenho a minha motivação, então hoje é um hábito. Você sabe que eu uso isso com meus pacientes. Mas eu não gosto de ir para academia. Eu falei, o que você gosta de fazer? Eu gosto de jogar peteca. Vamos jogar peteca. Mas tem que movimentar o corpo, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala que se a gente ainda não está fazendo aquela mudança, que pode ser o exercício, é porque a dor ainda não é forte o suficiente. E a dor pode ser física ou emocional. Porque quando vem alguma dor no sentido mais amplo, a gente faz sem gostar. Uma música. Nossa, uma música.
Ai, Fabiana, agora foi... Vai lá, o foi que você fundo, gosta, hein? hein? Foi fundo. Ai, foi fundo. Não sei, não sou muito musical, hein? Não, sei lá, você não é muito de música? Não. Tá. O que te motiva? Ai, nossa. Você é uma pessoa que, você luta pelos seus pacientes. Eu vejo lá no ambulatório, ela é firme. O que me motiva? Transformação. E aí, em várias áreas. Eu adoro, juro, meu olho brilha quando eu conseguir transformar a vida de alguma pessoa. Que Eu seja acho que é na a minha nossa vida maior pessoal ou realização, né? Juro por Deus, eu me sinto extremamente realizada de estar melhorando a vida daquela pessoa, nem que seja um pontinho. Então, saber que eu fiz diferença na vida daquela pessoa, para mim, é uma motivação, assim, é o meu propósito de acordar todos os dias e fazer o que eu faço. Muito bacana escutar isso. Família para você? Tudo. Tudo, né? Vida. Você é muito apegada às tuas meninas, né? Ao teu marido, eu vejo isso, o quanto você luta por elas, tem um acompanhamento delas, o quanto isso é importante, né? Eu vejo você falando isso. E eu levo isso para casa, sabe, essa transformação. Eu acho que a gente precisa trazer a segurança, a autoestima, o conhecimento, a saúde para dentro de casa, né? E eu acho que é outra coisa que eu converso muito nas consultas, estar presente o máximo possível, né? E sem frustrações de que às vezes a gente como mulher vai trabalhar muito tempo fora e não estar com o filho, porque eu também vejo esse peso muito grande nas minhas pacientes mulheres. Não vou para academia uma hora porque é uma hora que eu tenho com meu filho. Não, se eu estou cuidando de mim, eu também estou cuidando do meu filho. Tem mais tempo cuidando Ele dele, está né? me vendo fazendo exercício, ele está me vendo com bom humor. Então, o tempo que eu tenho com as minhas filhas é um tempo precioso. Então, eu tento estar sempre muito presente, mesmo que às vezes não é o dia todo, não é o tempo todo ali. Mas quando eu estou com elas, realmente eu estou com elas. Com elas, né? Desliga o telefone e sai para lá, né? É elas e elas. Isso mesmo. Um hobby. Dançar. Dançar? Mas Opa, assim, ó, não e sabia faz disso, um tempo doutora. que eu não danço, tá? Conta pra gente, é rapidão aí, tá acabando o tempo, mas conta aí. Não, mas que você não é uma gosta coisa de... que eu faço Que sempre, mas legal. eu adoro tudo de dança. Desde dança, Sério? assim, fazia dança de salão, já fiz jazz quando era menor, né? E quando eu tô desanimada, eu ligo uma música, eu danço. Que bacana, e eu acho lindo cara. ver musicais, assistir música. Eu acho isso máximo. Eu falei, eu não lembrei de sabia? uma música e eu adoro ouvir música, tá? É sinal que você gosta de várias, eu né? gosto de Eu várias. acho isso muito legal, sabe por quê? Eu vou falar aqui um pouquinho da minha família. Minha mãe, ela é psicanalista. E ela, você não tem ideia, ela não tem hora. Ela trabalha, acho que se minha mãe tivesse 25, 30 horas, ela estaria trabalhando. E de repente, cara, você chega em casa, meu pai me fala isso, né? Eu falo, Fabiano, sua mãe tem dia que 9, 10 horas da noite, sabe o que ela está fazendo? Aula de canto. Eu falei, mãe, vai descansar. Sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim, meu filho, é isso aí que descansa a minha cabeça. Porque eu escuto problema de pessoas o dia inteiro. Se eu não tiver um tempo para mim, desliga o cérebro. funciona como terapia. Eu acho isso o máximo. É isso. Parabéns pelo esse que- hobby seu, viu? E Muito assim, legal. tem outra coisa que eu gosto muito também, falando em desligar cérebro, eu amo pesquisar viagem, adoro viajar, né? Inclusive, a minha motivação, uma das minhas motivações para cuidar da minha saúde é viajar muito, né? A vida toda, até velhinha, se Deus quiser. Haja milhas, hein? Haja milhas, eu adoro. Essa aqui é a rei das Eu sou milhas, a milheira. Eu sou a milheira. Então, é uma grande motivação. Eu penso, não, eu quero viajar, eu tenho que estar saudável para isso. Eu adoro pesquisar viagem. Às vezes Que eu não viajo, legal. mas eu fico lá viajando junto. Legal. Bom, estamos chegando ao fim. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência, para o teu público que vai estar te assistindo, para o nosso público. Deixa uma mensagem para a gente aí, que eu acho que você falou muito hoje, muito bem aqui hoje, trouxe um bate-papo bem legal. Deixa uma mensagem para eles. E desde já, estou muito agradecido. Você vai voltar aqui, tá? Assume esse compromisso comigo, que a gente tem muito o que falar aqui. Às vezes o tempo não dá para falar tudo, a gente tem muita coisa para abordar. Mas muito obrigado mesmo, viu? E deixa uma mensagem para a gente aí. Vou deixar 2 recadinhos aqui, tá? Então, a mensagem para o público. Então, eu gosto muito da frase de pequenos passos levam a grandes mudanças. Então, comece pequeno. Não tenho academia ideal, não tenho tênis ideal, não consigo fazer a musculação. Faça o que é possível dentro da sua realidade, mas comece hoje. E eu vou deixar um recadinho também para os nossos alunos ou médicos que estão nos ouvindo.
sejam curiosos com a vida humana. Eu acho que a gente não perde em ser curioso. Entre na vida desse ser humano para você realmente ter impacto a longo prazo. Eu acho que isso faz a gente ser bom médico, né? Então, entrar na vida humana de uma maneira muito genuína, e aí a gente tem resultado com isso. E se capacite não só na área técnica, mas em outras áreas. Então, a gente precisa nos capacitar em relação à gestão, em relação a treinamento, em relação a empresariado, empreendedorismo. É uma coisa que a gente está fazendo, né, Sim. Fabiano? A gente... Nós nem entramos, abordamos esse assunto, que é tanta É coisa muita para coisa, falar, né? mas é uma mensagem que eu passo. Comece quanto antes. A gente é de uma geração que começou um pouquinho mais tarde, mas vocês que são jovens, estão começando, ou também que são um pouquinho mais na nossa faixa etária, comece Sempre porque tempo, vale a né? pena. A gente tem resultado em relação aos nossos tratamentos, a melhora do nosso paciente, em relação ao resultado financeiro. Então, eu acho que faz todo sentido a gente estimular as novas gerações, né, dos médicos. Puta, bem legal. Bom, esse é um dos temas nossos aqui de empreendedorismo, também empreendedorismo médico. Nós acabamos entrando a fundo em patologia, É muito assunto. é muito assunto para tratar com endocrinologista e nem abordamos, mas oportunidades não faltarão, tá? Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Vocês viram que hoje eu estou de óculos, né? Não esqueçam de acessar o nosso canal, adicionar a gente lá, ativar o sininho, compartilhar esse episódio. Mais uma vez agradecer a doutora Laila aqui pela presença. Bom, é isso aí, chegamos ao fim. Abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.